Fala pessoal, Alan de Oliveira aqui e nessa aula eu vou explicar para vocês como vocês podem planejar a aposentadoria de vocês através dos investimentos. Como é que você pode se aposentar sem depender do governo, sem depender do INSS, fazendo sua aposentadoria de forma independente e com a possibilidade de antecipar, de você se aposentar até mais cedo do que você espera. Bom, o que é que a gente vai ver aqui hoje? A gente vai ver o que é uma aposentadoria, a diferença entre uma previdência pública e uma previdência privada, os 4 tipos de pessoas. A gente vai falar como você pode planejar a sua aposentadoria e como você pode antecipar a sua aposentadoria. Vamos passar aqui. A primeira coisa é o que é aposentadoria. Basicamente, a definição aí do dicionário é isentar-se, deixar cargo ou serviço, conservando inteira ou parcialmente o ordenado. Basicamente, gente, é deixar de trabalhar e ganhar renda. Então, quando a gente fala em aposentadoria, é manter o seu salário deixando de trabalhar. Então vamos dizer que você ganha 3, 4, 5 mil reais, 10 mil reais por mês e quer se aposentar, você vai deixar de trabalhar e vai continuar com essa mesma renda recebendo. Você pode receber pelo governo, como eu já comentei, ou receber através dos seus investimentos, de juros dos seus investimentos. E a teoria é essa, como eu expliquei, é você tem um salário de 2 mil reais e você se aposenta e continua ganhando os mesmos 2 mil reais quando você se aposentar. Mas eu vou mostrar na aula de hoje que você pode se aposentar com mais do que sua renda. Você pode conseguir mais do que sua renda. Claro que você vai ter que investir, você vai ter que planejar a sua aposentadoria e fazer um certo investimento que eu vou mostrar nessa aula. E como você pode conseguir a sua aposentadoria? Você precisa realizar alguns critérios para ter 100% do seu salário na aposentadoria pública. Com a reforma da Previdência, é possível que você se aposente com 60% do seu salário, com 70%, com 80%, e não do seu último salário, da sua média salarial de contribuição. Eu vou explicar isso aqui mais na frente. Você pode conseguir também realizando aportes na previdência privada. É uma maneira de você conseguir se aposentar. Ao invés de só utilizar a aposentadoria pública, você utiliza também a previdência privada. E a outra forma é você realizar aportes mensais para você. Você mesmo pega o seu dinheiro e você faz investimento. Você faz aplicação pensando na sua aposentadoria, pensando na sua liberdade financeira, pensando em ter uma renda lá na frente quando você decidir parar de trabalhar. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a previdência pública. A previdência pública é a aposentadoria através dos benefícios concedidos pelo INSS. Se você é CLT, o seu empregador já faz a contribuição para você. Então, se você é CLT, se você é empregado, no seu contra-cheque já vem descontado lá o INSS. Então, você já sabe, se chega um salário de 3 mil reais, não chega 3 mil reais para você. Chega já descontado dos impostos, além do desconto do INSS, que é a sua aposentadoria. O seu empregador faz isso por você. É uma contribuição compulsória. Então, aqui a gente tem a faixa salarial. O salário de R$ 1.212, você tem uma alíquota aplicada de 7,5%, ou seja, 7,5% do seu salário, que equivale a R$ 90,90, já é descontada. Uma faixa salarial entre 1.212 e 2.427 tem alíquota aplicada de 9%, 3.641 alíquota aplicada de 12% e 7.087,22 você tem alíquota de 14% aplicada. Ou seja, o máximo que você pode receber da sua aposentadoria hoje é R$ 7.087. É o teto. Então, todo ano esse teto sobe um pouquinho, ele aumenta. Então, hoje o teto é de R$ 7.087. Você não consegue se aposentar pela aposentadoria pública hoje e ganhar mais do que R$ 7.087. O que a gente tem aqui, que eu chamo aqui de alíquota efetiva. Existe um cálculozinho que eu não quero complicar aqui, para você saber quanto é a alíquota efetiva descontada do seu salário, você vai ter que subtrair uma faixa salarial da outra, tá? Mas não precisa complicar muito não. Aqui já está a alíquota efetiva de cada faixa salarial. Então, se você ganha entre 3.641 e 7.087, você vai pagar aqui a alíquota efetiva aqui dos 11,69.
Dos 2.400 até os 3.600, vai pagar os 9,5, até 2.427, 8,25 e até 1.212, salário mínimo 7,5%. Então tá aqui a alíquota efetiva, quanto já é descontado do seu salário, tá? Qual é o primeiro problema que a gente tem com a Previdência Pública? Primeiro problema é o seguinte, você tá aqui e tem aqui sua faixa salarial de 2.427,79, estou colocando aqui como se esse fosse o seu salário, fazendo uma simulação aqui. E você tem a alíquota aplicada de 9%, o que dá um desconto aqui por volta dos seus R$ 200,32. A alíquota efetiva de 8,25%. Só que a gente está com a taxa Selic atual de 9,25%. Essa é a Selic hoje. Então, eu vou fazer uma simulação como se você tivesse contribuído por 40 anos com essa taxa de 9,25%, que é a Selic atual. Então, a gente teria o seguinte, você fazendo essa aplicação com uma taxa de 9,25 a um prazo de 40 anos, com um salário de 2.427 e pagando 8,25, que daria R$ 200,32 por mês, você teria, após os 40 anos, um patrimônio de R$ 904.817,83, o que daria uma renda passiva, considerando esses juros, de R$ 6.695,65. Ou seja, você aplicando o seu dinheiro com a taxa de juros atual, você já iria conseguir uma renda maior do que o seu salário. Ou seja, quando a gente está fazendo a contribuição na Previdência Pública, ele vai manter a nossa média salarial. Ele não vai te dar mais. Então você vai ter aquela garantia daquele salário se você fizer todos os critérios, para você ter 100% da sua renda. Ou seja, um cara com um salário de 2.427, ele iria se aposentar com a faixa salarial lá na frente. A média dos seus salários de contribuição ao longo dos 40 anos. Se você fizer o mesmo valor, você mesmo aportando para você realizando os investimentos com a taxa Selic atual, você teria uma renda aí passiva de 6.695. Seria bem superior ao seu salário. Então, a Previdência Pública ela não está te dando uma boa rentabilidade sobre o dinheiro que você aplica lá. Então a gente tem aqui já dois problemas que eu identifiquei para vocês. O primeiro é o teto. Se você quiser ganhar mais do que aquele teto, você não pode. Você vai ter que seguir o teto. E o segundo problema é que você não pode aumentar a sua renda. Ou seja, se você fez uma contribuição média de R$ 2.500 ao longo dos 40 anos, a sua renda vai ser essa faixa salarial daqui a 40 anos. Então, não importa se a taxa Selic está alta, se você conseguir um bom retorno, não importa. A faixa salarial, a faixa de renda será a mesma da sua contribuição. Então, você não vai conseguir ter um salário de 2.000 e se aposentar ganhando 10. Se aposentar ganhando 5. Você não vai conseguir fazer isso através da Previdência Pública. E quais são os requerimentos para você se aposentar na Previdência Pública? Você precisa de comprovação de pelo menos 15 anos de contribuição do INSS para mulheres e 20 anos para homem. Ou seja, 20 anos no mínimo trabalhando para homem e 15 anos trabalhando no mínimo para mulher. E a idade mínima, agora você tem uma idade mínima por conta da nova reforma da Previdência. Ou seja, você só vai se aposentar com 65 anos se você for homem e aos 62 anos se você for mulher. Então você tem esse tempo mínimo de idade para poder se aposentar. Então você tem que ter 20 anos contribuindo e 65 anos, ou 15 anos contribuindo e 62 anos para o caso de for mulher. A reforma da Previdência foi em 2019 e, claro, quem adquiriu o benefício antes de 2019 não tem mudanças. Mas provavelmente aí você aí vai continuar trabalhando, vai trabalhar por muito tempo e a gente já vai estar no quadro aí da Previdência Nova. E quais são os detalhes aqui que a gente tem que ficar sabendo? A gente sabe aqui que depois da reforma, o homem precisa ter 65 anos e a mulher 62, como idade mínima para se aposentar, tempo mínimo de contribuição de 20 anos, e a gente tem um detalhe. Depois da reforma, o seu salário de benefício é de 60% da média de sua renda. Eu disse 60%. Para você conseguir os 100% da sua renda média, você tem que ter esse adicional para cada ano. 2% acima de 20 anos para o homem e 2% por ano a cada ano acima dos 15 anos para a mulher. Basicamente, resumindo, é isso aqui. O homem precisa trabalhar 40 anos contribuindo,
para chegar nos 65 anos, ele se aposentar com 100% da sua renda média. E a mulher precisa trabalhar 35 anos e chegar lá nos 62 anos de idade para se aposentar com 100% da sua renda média. Se por acaso você trabalhou menos do que esse tempo que está aqui na tela, você não vai receber 100%, você vai receber o de acordo, 60%, 70%, 80% da sua renda mensal. Você não vai receber a sua renda mensal integral se você não contribuir com esse tempo aqui de 40 para homem e 35 para mulher. Então a gente chega aqui no terceiro problema da Previdência Pública, que é a idade mínima e tempo de contribuição. Você não vai conseguir se aposentar antes da sua idade mínima ou se você não trabalhou seus 20, 15 anos, se for homem ou for mulher. E a gente tem aqui, na minha visão, o pior problema de todos, a liberdade. Você está preso agora. Se você quer ter a sua aposentadoria para ter 100% da sua renda, você vai ter que passar 40 anos trabalhando se for homem, 35 se for mulher, e só vai poder se aposentar lá nos 65, 62 anos. Vamos supor aqui a hipótese que você ficou desempregado, passou um ano desempregado. Se você quiser ter renda, vai ter que compensar esse ano sem trabalhar. Vamos supor aqui que você teve uma baixa salarial, conseguiu um emprego novo, caiu a sua renda. A sua renda agora, na sua contribuição, vai ser a média, não vai ser seu último salário. Então, se por acaso a sua renda caiu durante um período e depois voltou a subir, vai ser a média, não vai ser o seu último salário. Você quer passar um ano viajando, você quer tirar férias. Ah, vou tirar um período sabático aqui, vou passar um ano viajando, vou passar um ano fazendo intercâmbio. Você vai ter que compensar para ter 100%. Você perdeu a sua liberdade agora. Você agora está preso no sistema. Vai ter que ficar 40 anos trabalhando, contribuindo e se aposentar com 65 anos. E não tem jeito. Essa é a Previdência Pública. Você perdeu sua liberdade. Você não vai poder passar um ano de férias, você não vai poder curtir, você não vai poder fazer nada até os seus 65 anos. Vai ter que trabalhar todos os anos para fazer a sua contribuição na Previdência Pública para ter seus 100% da sua renda média. Então, a sua liberdade esquece, acabou com a nova reforma. Vamos ter que ficar trabalhando 40 e 35 anos. Partindo aqui com uma possível solução, uma possível melhora. Não é a solução ideal, mas é a previdência privada. A previdência privada é muito conhecida também como previdência complementar, que o objetivo é você complementar a renda pública. Você já vai garantir aquela sua renda na previdência pública, aí você faz uma privada para complementar essa renda. Então ela resolve dois problemas que a gente tem da previdência pública. Ela resolve o problema do teto, porque eu posso ganhar meus 7 mil na pública e eu posso quebrar o teto agora através da privada. Então eu posso ganhar 5 mil na pública e 5 mil na privada. Então eu consigo aí ganhar mais do que aqueles 7 mil do teto. Então ela resolve o problema do teto e resolve o problema de não poder aumentar sua renda. Você pode aumentar sua renda. Como você está contribuindo com mais dinheiro agora? Você já contribui lá com sua alíquota lá na Previdência Pública, obrigatória. Você agora vai poder contribuir um pouco mais na Previdência Privada e conseguir aumentar a sua renda. Então ela resolve 2 dos 4 problemas que se tem com a Previdência Pública. Então, quando você aplica na Previdência Privada, é uma espécie de fundo de investimento que você faz aportes mensais para garantir a sua aposentadoria lá na frente. Então você vai fazendo aportes mensais naquele fundo, tá? Então é como se fosse uma espécie de fundos de investimento em que você faz uma aplicação mensal. Vamos agora aqui uma simulação da previdência privada, da previdência complementar. Vamos supor aquele mesmo salário. Você já tem um salário de 2.427 e você já contribui com 8,25%, ou seja, R$200 para a Previdência Pública. Terá para essa contribuição compulsória, afinal é obrigatório. E você decidiu fazer uma previdência privada aportando apenas R$100. Então você aplica os R$200,32 na Previdência Pública de forma compulsória e você montou uma previdência privada agora, onde você aporta R$100 por mês. Depois desses 40 anos, com a taxa Selic 9,25, eu vou manter as mesmas condições que eu coloquei, que é a taxa Selic atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo, de 9,25, com prazo de 40 anos, que é o tempo de trabalho. Vai ter um patrimônio de R$451 mil. E uma renda passiva, baseada nos juros atual, de R$3.342,98. Então a gente pode ver o seguinte, você vai ter a sua aposentadoria lá, mais a aposentadoria privada, que daria mais ou menos isso. Você está complementando a sua aposentadoria. Então vamos supor nessa simulação, nas condições atuais de juros, que você teria a seguinte renda passiva em 40 anos. Ou seja, o INSS
R$ 2.242, que seria a sua renda, mais a previdência privada que você contribuiu R$ 100 por mês, que te daria uma renda passiva de R$ 3.342,98. Somando as duas, você teria R$ 5.770. Ou seja, ela complementou a sua previdência. Ela resolveu uma parte daqueles seus problemas, mas não resolve todos os seus problemas. A gente tem que entender que existem 4 tipos de pessoa quando a gente fala em aposentadoria e investimentos. A gente tem a primeira pessoa, que é o desinformado, aquele cara que não sabe de nada. Ele está lá indo com um barco. Então ele está trabalhando lá, está contribuindo, nem sabe. Não quer nem saber, não estuda, não quer nada. Esse cara vai se aposentar com o que o governo der para ele, com o que der. Não sabe nem quanto é que vai ser. Lá na frente ele vai entender os problemas dele. Ele não consegue entender essa realidade agora. A gente tem um cara que é conformado, aquele cara que já trabalha, está entendendo, mas não está fazendo nada para mudar a realidade dele. A realidade dele vai ser aquela ali mesmo. Ah, eu estou trabalhando aqui, estou ganhando meu salário, ah, tudo bem. Vamos embora. Eu posso melhorar, mas eu não vou fazer nada. Eu estou conformado com essa realidade financeira. Eu não quero mudar minha realidade financeira. Ele está conformado, ele não faz nada para se esforçar. Você tem aquela pessoa que está ligada, aquela pessoa que já está antenada, aquela pessoa que já tem a previdência pública e faz uma contribuição numa previdência privada, pensando no futuro, pensando em aposentadoria. Então você tem uma pessoa que está atenta, uma pessoa que está sabendo, uma pessoa que já está preocupada em complementar a sua renda. E a gente tem um antecipador. Esse é o cara. O antecipador é o cara que está fazendo aportes para si mesmo. Ele está aplicando o seu dinheiro. Ele está investindo o seu próprio capital, pensando em antecipar a sua aposentadoria. Ele não quer se antecipar lá nos 65 anos. Porque, como eu falei para você, gente, a gente tem 4 problemas. O teto, aumentar a renda, que você não pode aumentar a renda, o tempo mínimo de idade de contribuição, ou seja, você só pode se aposentar com 65 anos e contribuindo no mínimo 20 anos, e sua liberdade. Você não pode fazer as coisas. O que você fizer hoje compromete a sua aposentadoria lá na frente. Quer viajar, quer passar um ano de intercâmbio, você vai ter que trabalhar depois e vai ter que compensar esse tempo para ter 100% de sua renda. Então o antecipador, ele resolve os 4 tipos de problema. Ele não tem teto, ele pode ganhar quanto ele quiser, ele pode aumentar a renda dele, ele pode ser um cara que ganha 3 mil, 4 mil e se aposentar ganhando 10 mil, ele pode aumentar a renda dele. Ele não tem tempo de idade mínima, ele pode se aposentar em 20 anos, em 30 anos, dependendo da idade dele, ele pode até antecipar a sua aposentadoria em até 20 anos, e ele tem liberdade. Ele vai poder viajar, ele vai poder fazer as coisas dele, porque ele está criando a aposentadoria dele, ele não está dependendo de ninguém. E eu vou mostrar para vocês aqui agora como você pode planejar a sua aposentadoria. Vamos agora para o Excel para a gente fazer uma simulação de como você pode planejar a sua aposentadoria. Primeira coisa, eu botei aqui a taxa de 9,25, que é a taxa Selic atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo. O prazo de 40 anos, que é o prazo necessário para o homem se aposentar com 100% da renda dele. O salário, aquele mesmo que eu coloquei, R$ 2.427, com um aporte de 8,25, que é a alíquota efetiva, que daria aporte de R$ 200,30 mais ou menos. E vai ter aquele patrimônio por volta dos R$ 904 mil com uma renda passiva. Ou seja, se você contribuir a mesma quantidade para a Previdência Pública, você investir diretamente, utilizando como base a Selic atual, você iria ter uma renda superior à renda que você está tendo hoje. Então, um salário de 2.427 viraria uma renda passiva de 6.695 nas condições atuais, você aplicando o seu dinheiro. Eu tenho aqui nessa planilha um quadro que eu chamo de alvo anos, que seria quantos anos você precisa para ter a mesma renda lá na frente. Então, para você ter a mesma renda de R$ 2.427, você precisaria de 29,17 anos. Aproximadamente aí uns 30 anos para você conseguir a mesma renda. Vou colocar aqui no prazo 30 anos para vocês verem. Deu uma renda passiva aqui ó, de 2.646. Ou seja, você conseguiria já aqui antecipar a sua aposentadoria em 10 anos. Se você quer manter a mesma renda, você ia trabalhar somente 30 anos. Já é antecipar a sua aposentadoria em 10 anos. Mas vamos supor que você quer antecipar mais. Você não quer somente 30 anos. Eu quero 20 anos. Olha, como é que eu faço? Aumenta os aportes. Então vamos supor aqui que você vai colocar na Previdência Pública uma parte e a outra parte você vai investir. Você vai colocar o seu dinheiro. Ou então não, você vai colocar o seu dinheiro todo aqui. Você vai colocar 20% do seu salário. 20% do seu salário você vai colocar em investimentos. Você vai colocar R$ 485,56 por mês com seus investimentos nessa taxa. Você vai conseguir se aposentar com a mesma renda em 20,33 anos, ou seja, 21 anos você consegue a mesma renda.
você conseguiria antecipar a sua aposentadoria em aproximadamente aí 19 anos. Você até aqui, ó, 21 anos, com a taxa de 9,25 ao ano, você teria no final desse período de 21 anos uma renda de R$ 355 reais e uma renda passiva de 2.627, mesma faixa aí do seu salário. Então, ou seja, quando você parte para planejar o seu investimento, quando você mesmo vai construir seu investimento, você consegue planejar e até antecipar a sua aposentadoria. Vocês têm que ter esse quadro para ter em mente, que você tem que ser esse cara. Você não pode ser o cara desinformado, o cara que está conformado com a renda que tem. Lá no futuro, a conta chega. A gente sabe aí que boa parte dos aposentados no Brasil sofrem com a renda que recebem. Então a gente tem que planejar a nossa aposentadoria, a gente tem que planejar o nosso futuro. Então essa planilha aqui me dá a base do meu planejamento. Eu vou aplicar aqui do R$ 300 por mês e você vê quanto é que você vai ter. Aí você já tem uma noção de como fazer os seus investimentos e como você pode conseguir se aposentar mais cedo. Existem duas formas somente de você antecipar sua aposentadoria. Uma é fazendo mais aportes. Eu mostrei para vocês na planilha que você aumentando seus aportes de 8,25% para 20%, você consegue se aposentar em 21 anos, mantendo a mesma renda. Então, você aumentando os seus aportes mensais, você vai conseguir se aposentar mais cedo. E o outro é você buscando uma rentabilidade maior. Você investir em ações, em ativos de mais risco, ações brasileiras, ações americanas, fundos imobiliários, enfim, criptomoedas. Você pode buscar uma alternativa de investimento para rentabilizar melhor o seu dinheiro. Essas são as únicas coisas que podem antecipar a sua aposentadoria. Vou voltar aqui para a planilha para vocês entenderem o que eu estou falando é o seguinte. Eu coloquei aqui, vou voltar aqui, uma aposentadoria de, vou botar aqui 10%, tá? R$ 242. Vou subir a taxa. Vamos dizer que a gente investiu agora em ações, a gente investiu em uma carteira bem diversificada em ações, focada em dividendos, investimos também na Bolsa Americana e a gente conseguiu uma rentabilidade de 12% ao ano. Vamos simular aqui. Você iria conseguir, colocando 10% do seu salário, 10% do seu salário, o equivalente a R$ 242,78, você iria conseguir ter a mesma renda em 21,17 anos. Ou seja, você com 10% do seu salário, com uma rentabilidade de 12% ao ano, você conseguiria manter a sua renda em 21 anos fazendo essa aplicação, o que daria uma antecipação de 19 anos ao padrão que a gente tem aí de 40 anos de contribuição. Se você buscar mais rentabilidade com mais aportes, você consegue chegar lá mais cedo. Vamos botar o aporte agora de 20%. Ou seja, a gente vai contribuir com 20% do nosso salário. A gente iria conseguir chegar no nosso alvo em 15,83 anos, ou seja, 16 anos, vou colocar aqui. Em 16 anos, a gente teria um patrimônio de R$ 262 mil e uma renda passiva de R$ 2.497, mantendo aí o mesmo padrão de renda que a gente tem hoje. Então você conseguiria antecipar a sua renda em 16 anos, sem precisar trabalhar 40 anos para isso. Então, se você quer antecipar sua aposentadoria, são esses dois meios, aportes e rentabilidade. Não seja aquele cara conformado, não seja a pessoa informada. Busque aprender a investir os seus dinheiros para conseguir a sua liberdade financeira, para conseguir conquistar uma renda passiva do que você deseja, conseguir conquistar seus objetivos. Só você pode fazer isso por você. Ninguém vai pegar o seu dinheiro, ninguém vai economizar por você. Então, tenha como objetivo de vida ganhar mais, economizar mais e investir mais. Tenha esse foco que você vai conseguir antecipar a sua aposentadoria e vai conseguir conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. Bom, pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Me sigam também nas redes sociais, o link vai estar aqui. Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.